Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aquele arquivo da lista, para que a gente possa fazer a leitura, então. Vamos lá. Exercício número 6, exercício número 1, né? Lá da aula 6 de vocês. Uma força é chamada de conservativa quando? Essa ideia de força conservativa, ela está associada à ideia de que essa qualidade da força faz com que o trabalho independa do caminho, tá, gente? Da trajetória. Então, assim, eu deixei justamente esse conceito para a gente trabalhar nessa questão. Toda vez que eu estiver falando de uma força que é conservativa, tá? Quando a força for conservativa, eu tenho o trabalho realizado por ela, independente da trajetória de aplicação dessa força. Ou seja, ela não depende do início e do fim. Ela vai acontecer independente de como for a trajetória. Imagine que você tem um objeto que vai numa trajetória circular. Sai de um ponto A, vai ter um ponto B. E tem um mesmo objeto que sai do ponto A e do ponto B em linha reta. Os dois realizam o mesmo trabalho, não importa que um fez uma trajetória circular e o outro uma trajetória retilínea. Tá? Então, aqui essa questão é uma questão teórica a respeito do conceito de força conservativa. De novo, força conservativa é aquela com a qual o trabalho realizado não depende do caminho ou trajetória. Beleza? Grava isso. Alguma dúvida com relação a esse conceito, gente? Não? Tá? É só para a gente lembrar da ideia de força conservativa. Por quê? Porque na próxima aula, provavelmente, ou melhor, na próxima apostila que nós formos falar sobre energia, vai ser energia mecânica, a gente vai perceber que quando a gente fala de conservação da energia, a gente vai estar falando de forças conservativas. Então, força-peso, força elástica, né? São forças do tipo conservativo. Questão 2. Duas pedras, sendo uma de 5 kg e outra de 10 kg, estão a 40 metros de altura em relação ao solo. Considerando nesse caso a referência zero da energia potencial num local onde o campo gravitacional é constante e homogêneo, podemos afirmar corretamente que, letra A, a pedra de maior massa tem maior energia potencial, considerando os dados apresentados. Ambas têm energia potencial gravitacional igual, constante. A pedra de menor massa tem maior energia potencial, porque o campo é homogêneo. E os dados apresentados são insuficientes para uma comparação entre as energias potenciais das pedras. O que vocês acham? Existe diferença na energia potencial dessas duas pedras, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Eu acho que existe, mas a resposta está onde para esse meu achismo, né? Na verdade, é uma certeza de que a energia cinética das duas pedras é diferente. Se elas estão sobre a mesma ação do campo, e esse campo é constante, significa que quem é sempre igual aqui nesse caso? A gravidade. A gravidade é igual, por exemplo, sei lá, 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade da Terra. Beleza? Como está agindo sobre essas pedras que foram abandonadas uma força-peso, e elas caem de 40 metros de altura, significa que o H, que é a distância percorrida por essas pedras, vale 40 metros. Beleza? Então, determinar a energia cinética das pedras depende do quê? Da massa das pedras. A massa da 1 vale quantos quilogramas mesmo? Quem pode me ajudar lá? Quanto que vale a massa da pedra 1? 5, professor. 5 quilos. Quanto que vale a massa da pedra 2? 10. 10. Então, quer dizer, olha só. Aqui eu já tenho uma diferença só com relação à massa, porque as duas caem da mesma altura estão sendo aceleradas pela mesma gravidade. Pergunta é, como que eu sei que a energia potencial gravitacional das duas é diferente? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que usar aqui? A definição de energia potencial gravitacional. Então, olha, a energia potencial gravitacional é igual a mg H. Se eu calcular a energia potencial gravitacional da pedra 1
E se eu calcular a energia potencial gravitacional da pedra 2, o que eu vou obter como resultado, como resposta, gente? O que eu vou obter como resultado ou resposta? Quanto que vai dar a energia potencial da pedra 1? Vai ser M1 vezes H vezes G. Né? Então vai ser 5 vezes 10, que dá 50, vezes 40, dá quanto? 50 vezes 40 dá quanto? Dá 2.000, professor. 2.000. Tá, então aqui eu tenho 2.000 joules de energia. Para a pedra 2, 10 vezes 40 dá 400, vezes 10 dá quanto? 4.000. Então, olha só. Percebam que a pedra 2 tem 4.000 joules de energia potencial gravitacional, enquanto a pedra 1 só tem 2.000, ou seja, tem a metade. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional é diretamente proporcional à massa, à gravidade local e à altura da onde foram abandonadas as partículas, no caso as pedras. Logo, qual seria a alternativa lá, gente? Qual seria a alternativa? Correto? Qual seria? A pedra de maior massa tem maior energia potencial, considerando os dados apresentados. Letra A. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão, gente? Sim ou não? Não? Então vamos prosseguir. Questão 6 aí da aula 6, da UDESC. Na realização do experimento, verificou-se a existência de uma constante de proporcionalidade entre a energia potencial gravitacional e a altura, até onde o objeto era erguido. Tá? Então, por exemplo, você pega um objeto, parte desse ponto aqui e ergue até essa altura. Tranquilo? Neste caso, em termos dimensionais, essa constante de proporcionalidade é equivalente a qual grandeza física dessas aí? Trabalho, velocidade, força, potência ou aceleração? Então vamos lá. Olha só. Deixa eu voltar, parar de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Vou apagar aqui o quadro. E a gente vai escrever de novo a fórmula da energia em termos do trabalho. Então veja. Energia potencial gravitacional é igual ao trabalho da força gravitacional. Certo? Já dei a dica aqui. Trabalho da força gravitacional. Então, veja. A energia potencial gravitacional é igual à força gravitacional, que é o peso, vezes a altura. Então, a relação entre, ou razão, energia potencial gravitacional por altura vai ser a força gravitacional. Força gravitacional é igual a energia potencial gravitacional por altura. Qual que é a unidade de energia potencial gravitacional? Joule. Só que lembra o que era o Joule? Newton vezes metro, né? Newton vezes metro. O que é a altura? É uma distância percorrida, um deslocamento. Então vai ser metro. Metro cancela com metro, só sobrou Newton. Então, qual que é a unidade de medida correspondente a que grandeza física é nesse caso, gente? A força? A força. Beleza? Então, voltando lá, né? Nós temos que a resposta para essa questão é letra E. Ok? Então, tá aí, ó. Resposta, letra E. É uma força. Que tipo de força é essa? Força peso. Beleza? M vezes G. Vou deixar, gente, olha, a 7 e a 18, a 7, desculpa, e a 6, é 6? A 9 e a 7 para vocês resolverem, tá? Resolvam depois em casa. E depois, tudo aquilo que vocês conseguirem a respeito da energia potencial gravitacional. E aí eu termino essa aula de hoje resolvendo essa questão aqui, a 6.18. Essa questão envolve energia potencial elástica. A gente já trabalhou com energia cinética, mv² sobre 2, já trabalhamos com energia potencial gravitacional, mgh, e agora o que a gente precisa fazer? Precisa trabalhar com a energia potencial elástica.
Tá? Então, os outros exercícios que eu marquei ali, então, ó, 6.7 e 6.9, vocês resolverão depois em casa. Qualquer coisa, de novo, manda mensagem no WhatsApp, no grupo lá, se ficou com dúvida, se não conseguiu responder, se não bateu com o gabarito lá. Tá? Já conferiu o gabarito, tá ok. Agora, a questão sobre energia potencial elástica. Vamos resolver ela. Então, vou fazer a leitura com vocês, depois eu apago o quadro e a gente já resolve. Uma balança usada para a pesagem de alimentos tem em sua base uma mola vertical de constante elástica 50 newtons por metro. É a unidade de medida da constante elástica, do K. Qual o valor em joules da energia elástica armazenada, por isso que eu falei que era uma energia armazenada, essa potencial elástica, na mola, ao se pesar um prato com uma massa total de 3 kg, é a massa do prato, depois que a mola atinge a posição de equilíbrio e permanece parada, estacionária. Pergunta, gente. Quem que estica a mola? Quem que estica a mola? Quem que estica a mola, gente? Força? Quem que estica a mola? E a força, professor? É a força, mas que força que estica essa mola? Força elástica? Também, e tem uma outra força que estica ela, que faz ela mudar de posição, até atingir o equilíbrio estacionário, parado ou estático. Que força que puxa a mola para baixo aí nesse caso, desse problema? Não é isso aqui, ó. Eu tenho lá uma basezinha para sustentar lá uma bola. E daí Professor, tem que mudar a câmera. Eu não tenho um prato ali, gente? Sim ou não? Olha lá. Eu tenho, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho uma basezinha para sustentar uma mola e um prato, não é isso? Esse prato tem massa? Tem massa, né? Então quer dizer que nele age uma força peso aqui para baixo, ó. Não é isso? E para cima, que força que age para impedir que esse prato caia? Que força que age? Que é na mola. Você acabou de falar para mim, Gabriel. Que força que é, gente? De elástica? Ah, você tá com... Então, ó, na mola tem força elástica. Ó. Então, quer dizer que para permanecer em equilíbrio esse sistema, o que, que eu tenho que dizer? Que a força elástica é exatamente igual à força peso. Peso. Então, ó, peso, ou melhor, força elástica é igual a força peso. Fiz o diagrama de forças. Lembra disso aqui, ó? Diagrama de forças. Beleza? Tranquilo? E agora, como é que eu calculo, então, nesse caso, a deformação da mola? Porque para calcular a energia potencial elástica, eu preciso da constante elástica da mola, da deformação da mola ao quadrado dividido por 2. Eu não tenho deformação dessa mola. Não apareceu no problema. Preciso calcular o valor dessa deformação. Como é que eu faço para calcular o valor da deformação da mola? Como é que eu faço isso, gente? Vou usar, ó, essa fórmula aqui, ó. Força elástica igual a peso. Como que eu calculo força elástica mesmo, ó? Kx. Como que eu calculo peso? M vezes G. Qual que é o G nesse caso que foi pedido para ser usado? 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o valor da massa? 3 kg a massa do prato. Qual que é a constante elástica da mola? 50 newtons por metro. Então, olha só. 50 newtons por metro vezes a deformação é igual a 3 kg vezes 10. Isolando x, isso aqui vai ficar 30 divididos por 50. Então, a deformação vai ser 0,6 metros. Essa é a deformação da mola. Deixa eu colocar em amarelo aqui, para ficar em evidência. X é igual a 0,6 metros. Essa foi a deformação que a mola sofreu até atingir esse equilíbrio de repouso aqui, ou equilíbrio estático. Tranquilo? Dúvidas até aqui, gente?
Não? Ficou beleza? Tudo tranquilo? Nada? Dúvida? Beleza. Tá, vamos continuar agora. Olha só. Calculado o valor da deformação, tendo o valor da constante elástica, eu posso calcular a energia potencial elástica agora. Né? Então vamos lá. A energia potencial elástica vai ser 50 vezes 0,6 ao quadrado dividido por 2. 50 dividido por 2 dá 25. Então a energia potencial elástica vai ser 25 vezes 0,6 ao quadrado vai dar 0,36. 0,36 vezes 25 vai dar 9. 9 o quê? 9 joules. Essa é a energia potencial elástica da nossa mola. Perguntas, gente? Sim ou não? Perguntas? Não? Bom, então olha só. Terminamos a aula de hoje e falamos sobre as formas de energia, os tipos de energia, que são elétrica, mecânica, química, gravitacional, que tem a ver com a hidrelétrica e tal. E nós falamos também das formas de energia. Energia cinética, potencial gravitacional e elástica. Tá? Então, nós temos essas 3 energias aí. Alguma pergunta, gente? Não? Professor, ali, antes de você olhar, professor, é que tá travando um pouco. Pode falar. Beleza. Ali, para você fazer aquela conta para descobrir o resultado, você precisou calcular o K primeiro, né? A deformação, o X. O X. O O X? K ele me deu. Eu precisei calcular quanto que a mola deformou a hora que o prato foi colocado nela. Porque a hora que eu coloquei o prato na mola, ela dá uma baixada, ela estica um pouco a mola. Entendi. Daí eu calculei a deformação inicial. Com essa deformação, eu posso calcular a energia potencial elástica dessa balança, que é o prato da balança. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Imagina. Bom, gente, então é isso, olha. Terminamos a aula de hoje, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vocês estão liberados a partir desse momento. Mas eu fico aqui mais uns 5 minutinhos ainda. Tá? Vitória, alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Ótimo final de semana para você também, Vitória. Bom descanso. Faça os exercícios, tá? Bons estudos. Se cuide. Imagina? Sem problema. Fica com Deus.